da vida, é bom estar sempre de bem com o nosso corpo, é ou não é? E eu não falo apenas aí da estética externa, não, né? Em que a gente arruma o cabelo, a unha e tal. Eu falo de bem-estar e bem-estar íntimo também, tá? Você já ouviu falar em clitoroplastia? Que é um procedimento cirúrgico que visa aí reduzir a pele, né? Que recobre ali o clítoris, promovendo uma aparência mais harmônica, claro, na região íntima e, em alguns casos, melhorando até a sensibilidade durante a relação sexual. Pois é o que a gente vai conversar agora com o doutor Davi Pontes. Pode vir para cá, doutor, seja bem-vindo. Tudo bom? Esse assunto, viu, menino? Peraí, que é um assunto que dá o que falar, né? Sem dúvida. Muitas mulheres não têm nem ideia de que isso é possível, né? Agora, explica pra gente o que é esse procedimento. Certo. A clitoroplastia, assim como a cirurgia íntima, ela é mais abrangente, esse termo, e ela acaba englobando outros procedimentos também, como talvez a ninfoplastia seja mais conhecida das mulheres, né? E o tratamento da atrofia da pele em geral, tratamentos para incontinência urinária com lasers, né? Todos esses tratamentos tratam a estética íntima e a funcionalidade também. Então, tem muitas mulheres que têm ressecamento, tem diminuição da sensibilidade pela exposição acentuada do clítoris, que é o assunto em questão que nós estamos tratando hoje. Então, tudo isso pode alterar tanto a sensibilidade quanto a saúde íntima feminina, levando ao ressecamento e à diminuição do libido e da sensibilidade no ato sexual e diminuindo a plenitude da mulher como um todo. Então, existem esses procedimentos que, englobados, são a cirurgia íntima, que muitas mulheres hoje têm esse tabu, que não sabem qual profissional procurar, né? Eu já lhe digo de antemão que muitos ginecologistas, excelentes profissionais, fazem esse procedimento, e cirurgiões plásticos também tratam da estética íntima com muita habilidade, inclusive usando tecnologias como lasers, como esse que estamos mostrando agora na tela, que diminui a perda urinária durante uma atividade sexual ou então no dia a dia. Tem mulher que usa hoje praticamente mods para tratamento, para melhoria da incontinência urinária, para um paliativo, para não ter a perda urinária contínua, que pode ser tratado um grau 1 com um tratamento com lasers intravaginal. Então, existem diversos tratamentos que podem ser usados, sim, para a estética íntima feminina. Olha só, então a gente não tá falando só ali de você achar que tá ficando tudo bonitinho no canto, não, né? Isso. Tem a questão também funcional da coisa, né? Do dia a dia. Exatamente. E essa questão da incontinência urinária é uma grande queixa feminina, né? Isso. Principalmente depois aí de gestações, vamos dizer assim? Isso. Às vezes a mulher tem uma gestação ou já tem esse problema congênito, já nasceu com ele, e na fase adulta, devido a outras cirurgias ou até uma flacidez do assoalho pélvico mesmo, por N situações, não só por obesidade, por N situações, não só realmente a gestação, obviamente é a causa mais patente, né, para ocasionar esse problema, mas existem outras causas também que podem levar, sim, a essa flacidez do assoalho pélvico e o aumento da perda urinária ao mínimo esforço, uma tosse, né, uma corrida, né, uma ida à academia. Isso deixa muito desconforto, porque existe a possibilidade de aumento até do cheiro de urina, né, nas atividades físicas. Constrangedor também, Constrangedor, né? Você está ali num constrangedor. ambiente, numa festa, numa coisa, Isso. e é bem constrangedor. Isso. E aí, falando, então, da cirurgia em si, né? Como que ela acontece, como que é? Por exemplo, a gente está mostrando aí, ó, né? Um antes e um depois. Pronto. Esse, particularmente, é a ninfoplastia, Certo. que é o tratamento dos pequenos e grandes lábios, né? Seja com melhoria na atrofia ou a remoção mesmo, que muitas vezes muitas pacientes não sabem, mas pode mudar muito a coloração após a gestação, após atingir a idade adulta. Então, existe uma mudança de coloração pelas mudanças hormonais. E um aspecto que tinha antes pode mudar e a paciente se sentir constrangida. Muitas vezes até necessitando desligar a luz na hora do ato sexual, o parceiro não tem um envolvimento mais pleno, né, naquele momento tão importante, do contato físico, né? E isso vai constrangendo tanto o parceiro quanto a paciente, no caso, né? Então, isso pode ser tratado, sim.
E aí, como que funciona, por exemplo, fez, doutor, vou lá, você vai avaliar o que é o caso de cada pessoa, né? A mulher que está assistindo, se você se conhece, você sabe quais são os problemas que estão ali acontecendo. E aí, como que é esse depois da cirurgia? Tem um tempo, dor, né? Como que é esse pós-operatório? Existe a queixa da paciente e existe a avaliação do profissional, né? Seja ele o ginecologista, como a gente falou, ou o cirurgião plástico, no caso, para tratar essa região. Se a paciente muitas vezes não sabe o que que incomoda. Às vezes a paciente não consegue nem identificar. Doutor, o que pode melhorar, né? Ela tem noção do que como era antes. Sim. Ou como é que sempre teve o problema, mas gostaria de melhorar o aspecto, né? Seja a questão de trofia, uma atrofia da região dos grandes lábios, né, ao redor, que a gente faz enxertos com gordura, enxertos com algum bioestimulador, né, ou mesmo o tratamento da pele em si, com lasers, ou o tema em questão, que é a clitoroplastia. Então, vale ressaltar que a clitoroplastia hoje tem aumentado muito a procura. Por quê? Pelo uso de certos tipos de anabolizantes. Por exemplo, vou dar um exemplo, a oxandrolona, por exemplo, o uso de algumas masteron, algumas substâncias que podem, a própria testosterona em gel, dependendo da percentual, pode levar um pouco aumentar um pouco o tamanho, né, dessa estrutura física, né? Então, isso pode ser tratado e tem aumentado a procura justamente pela essa mudança de hábito, né, das mulheres quererem realmente fazer um aporte hormonal durante mais tempo, né? E isso acaba alterando um pouco a anatomia, além do habitual, né? E aí, quanto tempo pós, né, para você se recuperar, assim? Pronto. Que as mulheres já pensam assim, meu filho, eu tenho que voltar à rotina rápido, Uma né? atividade física, dependendo do procedimento, né? A clitoroplastia em si é 15 dias a um mês, né? Dependendo se vai ser ressecado, se vai ser só uma apexia, né? Se vai remover pele. Então, depende do diagnóstico do problema, né? E atividade sexual com 15 dias também para o retorno às atividades. Lembrando, né? Melhora no trofismo, melhora da umidade para tratar o ressecamento, no caso do clitoroplastia em si, né? E melhora, obviamente, do libido, né? Olha só, então é um pacote, né? Isso. Muitos em um, né, doutor? Exatamente, Quando a gente fala desse assunto, eu sei que é um assunto que muitas vezes as mulheres não querem falar, né? Não querem, não falam nem com as amigas, não trocam essa figurinha nem com as amigas. É realmente muito íntimo e por isso que a gente está falando aqui da importância de você ter aquele profissional da sua confiança para você bater esse papo e dizer, olha, isso aqui é algo que me incomoda, né? E tentar melhorar. Claro, e é interessante que o colega ginecologista, né, que faz aquele tratamento periódico, né, a citologia oncótica, né, a avaliação do colo do útero, né, muitas vezes não tem aquela vivência, ou então não é um momento de você, olha, você não queria tratar, melhorar esse aspecto, né, às vezes não está no escopo da indicação, né? E nem o paciente se abre para ele, doutor, eu queria melhorar, mas o primeiro contato muitas vezes é com o próprio ginecologista, né? Que trata da região e que pode dar um direcionamento, se ele não faz, se eu tenho um colega que faz, ou indicar para o cirurgião plástico, ou para o hospital, no caso do Complexo Lift, que temos esse serviço lá para tratar as pacientes, né? Olha aí, tá vendo? Vocês podem acompanhar, inclusive, um pouco mais, né? Acho que o senhor deve falar sobre isso nas suas redes sociais, trazendo esse assunto. Manda aquele direct, aquela mensagem, tá aí, ó, o Instagram do Dr. Davi Pontes, para vocês tirarem. Doutor, eu fiquei com dúvida, assisti lá, queria muito saber, tenho interesse. Então, é bacana que realmente as mulheres tenham esse autoconhecimento também, né? Para tentar melhorar. Claro, porque convive a vida inteira, né? Até o parceiro não tem o mesmo envolvimento, o mesmo entrega, né, no relacionamento, que às vezes é um problema local resolvido com um tratamento cirúrgico. A cirurgia mais longa leva 1h30, 1h, ou seja, em um curto período de tempo para você tratar um problema de uma vida inteira, né? Viram aí, né? Quero agradecer, doutor Davi. Muito obrigada. Espero que tenha aí ajudado algumas mulheres de casa.